E aí, galera, boa noite. 6 horas da tarde aí, como prometido, que é começar uma transmissão ao vivo para falar aí com Freitas, com Aforismo Oficial. Ô Freitas, você tá tentando entrar pelo seu pessoal. É esse mesmo que você quer entrar ou pelo aforismo? Manda aí um comentário aqui embaixo pra, pra ver o que a gente faz. Você quer entrar por esse mesmo, pelo seu pessoal? Você que sabe. Por mim pode ser. Então, primeiro, boa noite para todo mundo aí, quem está acompanhando, quem está assistindo, quem está aguardando ansiosamente por esse dia que a gente ia ter essa live sobre como fazer da sua vida um filme. E é um assunto muito aberto, como o próprio Freitas falou. E vou agora chamar aqui. Oi, Freitas, que foi? Ah, por esse, tá certo, né? Então, beleza, eu vou chamar aqui. Senão eu ia chamar errado. Mas então, vamos abordar o assunto rapidinho. Eu vou falar sobre como fazer da sua vida um filme. Como o Freitas mesmo falou, é um assunto muito aberto. Ele é bem complexo, porque podemos falar sobre muitas coisas, inclusive vida pessoal, até porque a frase é ambígua, né? Então vamos desenvolver sobre isso. E vou convidar ele aqui para ele entrar na live e falar com a gente, para a gente começar essa conversa maneira e essa live. Consegue entrar, convidei você. Me dá um salve aí quando você conseguir entrar. Já botei pra entrar. E aí, Freitas? Tranquilo? Fala, meu irmão, beleza? Tudo Cara, bem? Tá me ouvindo bem? tô ouvindo bem, cara, graças a Deus. Foi feito o convite, né? Não deu nem tempo de eu me produzir, fazer barba, cortar cabelo, nada disso, cara. Mas é assim, é na cara e na coragem. E na coragem. Não, Uhum, eu acredito que é uma coisa que a gente até falou recentemente, né? uhum, Sobre não olhar para trás, porque se a gente para questionar, será que eu faço, será que eu não faço, aí a gente não vai fazer nunca mesmo, né? A gente tá para ter essa conversa, exato, essa ideia, não só na live, pessoalmente, eu com você, faz um tempo que a gente não se vê, a gente tá para ter uns papos maneiros aí há muito tempo, né? exato, cara. A última vez que nós nos vimos foi na casa que a gente alugou, que os amigos em comum nosso alugaram em Itanhaém, né? E a gente está alguns quilômetros de distância. Verdade. Eu tô na Praia Grande, você está no Rio de Janeiro. Então, assim, acaba Sim. dificultando um pouquinho esse encontro pessoal. Mas é o que você já começou falando mesmo. Se você esperar um momento ideal, ele nunca vai acontecer, ele nunca vai surgir. Você sempre vai estar ou com dor de cabeça, ou indisposto, ou sem dinheiro, sem condições. Então, se esperar o É, momento ideal, ele nunca vai acontecer. Ou talvez você espere em outras vidas que não terão. E sim, é isso, cara. É você definir um objetivo, um foco e ir para cima, né? sim, sim. Mas vamos começar a falar do tema principal, então vamos entrar nesse. Tá. Aproveitar que a gente está falando sobre escrever aí Uhum. a história da vida, né? De não Legal, arregar prazer. pro que a gente está questionando se a gente vai fazer ou não, né? O tema que Exato. nem a gente conversou, que a gente escolheu foi como fazer da nossa vida um filme, como a gente Uhum. faz e como a gente sugere que as pessoas façam. Então, eu acho que as pessoas têm muitas dúvidas sobre exposição também, sobre como fazer isso sem parecer, de certa forma, que as pessoas têm muita vergonha, né? Muito medo do que os outros vão pensar, de como fazer isso sem ser julgado, sem sentir que está falhando, né? Porque é que nem até aproveitar para te fazer essa pergunta, não sei disso sobre você. Você tem dificuldade em falar em público? Você tem vergonha sobre isso? Ou você é tranquilaço com isso? Cara, eu vou falar a verdade, assim, eu sempre me achei, assim, achei que eu tinha uma certa facilidade em me expressar, né, em me comunicar, em falar o que eu penso, só que, assim, para um público, né, para pessoas eu nunca tive dificuldade. Eu acabei tendo alguns entraves, né, algumas dificuldades quando eu precisei gravar o primeiro vídeo, né, e foi legal, assim, foi uma questão totalmente motivacional, assim, eu tive que quebrar alguns paradigmas internos meus, porque você acaba não se deparando com ninguém. Você tem um aparelho na sua frente que você fala para o ar e nem todo mundo está ali para dar uma resposta. Então, assim, você precisa começar e terminar uma linha de raciocínio
E esse ponto, para mim, foi um ponto assim de. Eu acho que a partir do momento que eu me comprometi em falar um pouco sobre desenvolvimento pessoal, eu tenho que ser a prova e ser um exemplo de superação de limites, né? De superação de obstáculos. Então, assim, para mim, foi mais esse ponto mesmo que pegou. Agora, assim, com pessoas, né, até quem é muito próximo a mim, né, inclusive você sempre fala, caramba, você se expressa bem, você fala bem, mas o meu principal problema foi esse. Então, já que nós estamos falando de fazer um filme da sua vida, para mim está sendo o ponto-chave ideal, principal que eu tenho que quebrar, né, de regra e de falar, pô, tô falando para quem, né? Tô vendo quem. Então, cara, isso para mim assim tá sendo sensacional. É até uma reflexão, uma coisa que eu aprendi recentemente, né? Nessa, quando eu me propus, quando você me convidou para fazer essa live, e Ah, eu comecei a pensar desse processo, um vídeo que eu achei bem interessante é que fala sobre a dificuldade das pessoas em geral quando fala com o celular, é porque o celular não reage ao que a gente fala, né? O celular é só uma é. máquina que ele está parado, um fundo preto. Então, Uhum. assim, o ser humano tende, está condicionado, a gente passou os nossos últimos 20, 30 anos aí falando com pessoas, e pessoas reagem, demonstram interesse, mostram se a sobrancelha se mexe, o rosto todo está se comunicando, enquanto o celular não faz isso. Então a gente fica muito travado em falar com nada. Mas vamos focar, senão daqui a pouco a gente vai estar contando a história, outras histórias que não é o É, foco, parte principal aqui, né? não, e só assim, elencando, né? Assim, tratando até da questão profissional. Por exemplo, quando você está numa negociação, num processo de vendas, você tem um processo que chama, hoje na negociação, em várias vertentes, até da programação neurolinguística, que chama o rapport. Né? Você está ali conversando com a pessoa, você percebe, por exemplo, um objeto relacionado ao futebol, pronto, você já criou uma conexão com ela porque ela gosta de futebol, ela se interessa por moto, por exemplo, ou ela está sentada com os braços cruzados. Então, assim, você consegue criar essa conexão com a pessoa até pela forma que ela está se expressando. Então, se você está se comunicando com a pessoa pela internet, nem sempre você está vendo se ela está com a mão junta, se ela está com a mão relaxada, né? Você não consegue ver, pô, a pessoa está nervosa? Não está. Então, esses processos influenciam bastante, né? Sim. Aproveitar que a gente estamos falando, a gente não sabe quem vai assistir daqui para frente, a gente sabe quem está assistindo agora, né? Por sinal, obrigado por estar dando esse privilégio de ter a companhia de vocês aqui, vendo a gente É, ao vivo falando sobre reflexões ali, né? Aforismos é, da vida. Mas tá, só para dar tá, um. tá a Carrie, tá a Vanessa, tá o João aqui, a minha mãe tá olhando, é, tá. Depois que eu tô vendo, eu tô conseguindo visualizar que tá assistindo. Sim, mas aproveitar e fazer, né, uma apresentação rápida, né, só para caso alguém não saiba, né, meu nome é Murilo Sanches, eu estou aqui morando no Rio de Janeiro, vim para cá para trabalhar numa empresa de audiovisual, por acaso uma das maiores, né, Freitas? Mas É, aí eu vim para cá e desde então tenho desbravado esse mundo e a minha especialidade é captação de imagem, produção de imagem em geral, né, desde do pré-produção até a pós-produção, mas o que eu exerço atualmente, né, é a área de imagem, né, fotografia, vídeo e assim vai. E aí convidar você aí para fazer uma apresentaçãozinha rápida para quem não te conhece, Freitas. bom, vamos lá. Meu nome é artístico, né? Freitas Júnior. Ainda bem que eu tenho essa parte. Meu nome é muito extenso. É, por formação, sou formado em publicidade, né? Fiz pós-graduação em administração de empresas na Getúlio Vargas e acabei me envolvendo em vários projetos, né? Hoje eu atuo na área de construção e para mim o aforismo também acaba sendo um negócio. Estou envolvido hoje também com um projeto em relação à gestão de resíduos e basicamente é isso, né? Escolher esse caminho de trilhar em querer empreender e estamos aí, firme e forte. Um empreendedor nato aí, né, desenvolvendo e sempre focando no crescimento, né, porque lembrar que essa talvez seja o seu maior de tudo que você faz, né, eu acho que vislumbrar um crescimento constante, desenvolvimento, te define muito, né. Mas, Cara. indo pro assunto, vamos lá.
como fazer da nossa vida um filme? Como é que a gente faz da nossa vida constantemente, todos os dias, um pouquinho mais um filme? E eu estava refletindo sobre esse conceito, né? Todos os dias quando eu acordo, quando eu decido o que eu vou fazer do dia, tanto no dia que eu acordo como no dia anterior, né? Eu acabo pensando e refletindo sobre como é que vai ser o dia seguinte. Eu gosto de passar por esse processo, acho que me ajuda a principalmente otimizar o tempo, o que a gente não é coach desse assunto, então a gente não vai falar sobre isso, mas Aham. me ajuda muito a otimizar o tempo. Quando eu vou dormir, eu penso no dia seguinte o que eu tenho que fazer e como é que eu posso transformar o dia de amanhã, um filme, na minha vida. Porque aí que vem aproveitar que eu comecei falando sobre isso, para quem não pegou do começo, sobre a frase ser ambígua, né? Faça da sua vida um filme. E ela tem dois sentidos. O primeiro, que fazer dela uma gravação da sua vida, e aí você faz um filme, ou fazer um filme literalmente, né? Onde você cria, todos os dias você vive o que significa a história de um filme, né? A experiência que a gente reconhece como filmes. E isso me veio uma pergunta, e aproveitar, começando com uma pergunta assim também para você, sobre esse assunto. Se você fosse definir a sua vida por um gênero de filme, qual seria o gênero da sua vida aí no seu filme pessoal? Nessa ambiguidade, tanto o filme que você gravaria e como o filme que você vive Uhum. todos os dias. Se for falar de forma rápida, eu diria que mesmo com todos os empecilhos, as dificuldades, tudo mais, eu diria uma comédia, viu? Porque eu acho que, não, não, sério mesmo, porque assim, eu creio muito que minha vida ela é composta de altos e baixos, né? Até dentro daquilo que eu escolhi. Isso a gente está tratando até de um assunto mais profissional. Então, assim, eu vivo todos os dias altos e baixos, né? Desde notícias muito boas, né, que animam nosso dia, que deixa a gente totalmente motivado, até notícias que, meu, que você nem espera que acontece, né? Então, assim, eu defino como uma comédia, assim, é um caminho que talvez eu escolhesse para seguir, para tornar aquilo que tem mais de mais complicado e mais legal, digamos assim, sabe? E partindo desse ponto que você falou, de avaliar a vida como um filme mesmo, né? É um assunto assim que eu me interesso muito, é a questão motivacional, é desenvolvimento. Então, assim, eu leio muito sobre esse assunto, que aparentemente é um assunto assim que você não traz um conhecimento técnico específico. Pô, eu estou estudando sobre gestão, sobre finanças, sobre contabilidade, acaba sendo um assunto muito amplo, mas ele traz reflexões para ti que você não encontra em outro lugar, né? Assim, é um guia, um indicador de um caminho que você não encontra em outros lugares. Então, eu recentemente eu conheci uma pessoa que talvez quem acompanha, né, esse assunto de desenvolvimento pessoal conhece, que chama David Goggins, que eu acho que eu até cheguei a te mandar um vídeo dele, né? Que é um cara assim que tem uma vida que viveu só de sofrimento, todo tipo, né? Ele por ser negro sofreu preconceito, ele por ser pobre, né? Ele foi muito obeso. Então, assim, eu acompanhei muitos vídeos dele e tem um vídeo dele que ele fala que a coisa que fez transformar a vida dele foi ele pensar o seguinte: se eu morrer hoje, qual seria a sensação se eu chegasse no céu e Deus me mostrasse um quadro negro, né, um quadro lá, mostrando tudo aquilo que eu poderia ter sido e feito? Pô, você poderia ter sido um cara com um corpo legal, com uma saúde boa, você poderia ter sido tal função dentro da Marinha, sabe? Os maiores sonhos. Então foi isso que fez ele se moldar e até pensar em questões de, pô, vou dormir menos, vou renunciar a algumas coisas em prol dos meus sonhos. E é engraçado que quando eu li isso, foi assim, um tapa na minha cara, porque eu pensava um pouco assim, né? Eu sempre tive uma filosofia assim, desde quando eu comecei a me entender por gente, de, pô, vou focar naquilo que eu quero, eu vou até o fim, eu não vou desistir. Então, na hora que eu vi essas palavras ao encontro, e você vê que ele é um cara totalmente hoje, depois de toda a transformação que ele teve, que ele chegou onde ele está, né? Hoje ele virou o Navy SEAL da Marinha, que é o cargo mais alto da Marinha dos Estados Unidos. E ele falou num vídeo dele que hoje ele associa a vida dele como uma comédia.
E eu parei para pensar, eu falei, cara, se for ver com todos os percalços, todas as dificuldades, a minha vida também é uma comédia. Entendeu? Porque dentro da comédia você tem todo o roteiro, todo o enredo, você não tem só a parte principal, só aquela parte do riso, mas você tem muitas vezes todo aquilo que causa sofrimento, que depois é um modo comparativo para algo maior. Então, basicamente é isso, cara. Basicamente eu, Mas como eu. é, é, eu acho que uma coisa que é interessante é porque, assim, até as comédias, como você descreveu, né? Existe o É. processo de plot, né? Que é o crescimento do conceito da Uhum. história, até o momento da risada em si, né? Provavelmente a risada Exato. sempre está em volta do processo, mas é Uhum. Uhum. interessante. Tipo, eu acho que a gente é um momento de escolhas das nossas decisões, né? É que é engraçado, foi um pouco inesperado, eu não esperava que você escolhesse comédia, não. Não, Porque as pessoas têm um pouco de preconceito, porque elas falam, comédia quer dizer que a vida é uma palhaçada, só que não, tipo, você mostrou justamente o contrário. Não é que seja uma palhaçada, mas é muito mais pelo lado do sorriso constante, né? Do viver a vida com um exato. sorriso na cara, muito mais quase que um Pat Adams da comédia, que você Eu tá pensei, sempre eu pensei. vivendo, curtindo o problema como... Pode falar. Não, eu pensei, eu até cheguei, na hora que eu estava concluindo o raciocínio, eu cheguei a pensar até nessa, nessa analogia do Pat Adams, né? Que muitas vezes é aquela pessoa que, né, muitas vezes não está vivendo tudo aquilo, mas está sorrindo. De um certo lado, de um certo modo, assim, não é ruim, entendeu? Porque eu até hoje cedo postei um vídeo, né, no meu perfil até pessoal, falando sobre que eu estacionei, né, hoje cedo e tinha um cara que ficou me olhando muito, encarando. Eu achei estranha a postura dele. E eu desejei um ótimo dia, um final de semana, falei que para Deus abençoar a semana dele, e ele ficou me encarando. Aí eu fui, voltei, na hora que eu voltei, ele ainda da mesma forma. Aí eu, pô, irmão, Deus abençoe, viu? Uma ótima semana para você. Não, só se for para você. Pô, minha vida tá uma porcaria, né? Ele usou outra expressão. E aí eu olhei ele indo embora, pô, ele tava num carro muito bom, aparentemente tinha um filho, uma esposa, e aí você para analisar, caramba, tipo, pô, tem a vida ideal da propaganda de margarina, né? Aquela, todo mundo ali. Travou? Travou pra mim ou travou pra você? Ah, voltou. Eu acho que eu acho que foi o meu, mas já voltou aqui. Mas E, ainda por esse caminho, né? cara, Tipo, como que as pessoas podem praticar isso na vida pessoal? Como é que pode trazer isso como um conceito do dia a dia, né? Porque é fácil dizer o que faz, né? É, é tão simples assim. é, até me engasguei, ó. Até começa no Provocações. lugar errado. Provocar. Mas vamos falar de um conceito, já que você está tocando nesse assunto do rapaz que te deu Uhum, uma regulada ali, né? Uma analisada de pé a cabeça. Assim, a gente nunca vai é, entender o porquê que ele fez isso, né? Mas vamos colocar isso como se fosse um roteiro, né? Trazendo isso para o conceito de filme. Todos os uhum, dias, quando você acordou, você fez um roteiro para o seu dia, né? Como é que você vai viver ele? E aí, num filme, exato. num processo de criar um filme, é exatamente a mesma coisa. Existe história sem roteiro, mas não existe roteiro sem história. E é muito doido isso, porque eu posso viver uma história constantemente e pelo fato de eu não estar vivendo ela de fato, eu só estou vivendo, é só uma história. E quando eu preparei um roteiro para ela, quando eu pensei, planejei e projetei ela, primeiro que você Uhum, consegue viver de fato, mais ainda da sua história um filme, né? Fazer um filme todos os dias, viver intensamente isso e fazer, que aqui a gente não abordou esse conceito, mas enfim, quem quiser lá no meu Instagram, mais pra frente eu vou trazer mais isso, só que o roteiro ele tem os altos e baixos, né? Quando você vai desenvolver um filme, você cria o plot, o processo de crescimento, e aí você cai porque você bate um pequeno satisfação, libera uma pequena ocitocina do dia, e, uhum, e aí vai te dando pequenos prazeres. E aí você cria um roteiro. E o roteiro nada mais é do que os altos e baixos constantes da vida. E o roteiro montado no final, né? Quando você pega aquela história. E eu uhum. nem vou falar disso ainda sobre a jornada do herói, né? Mas nesse momento, esse rapaz talvez estivesse pensando tão
talvez bem, talvez mal, talvez invejando, talvez só admirando. E, sinceramente, eu imagino que não é relevante para você o que ele pensou. O que importa é o que você fez com isso, né? Nunca importa o que os outros estão fazendo com a gente, mas como a gente aproveita isso. Exato, exato. Eu cheguei a pensar por essa questão, eu não, em momento nenhum, assim, eu julguei internamente. Eu só parei, assim, para pensar que, aos olhos dos outros, poderia ser o modelo de vida ideal, né? Você vê que ele compunha tudo aquilo que as pessoas buscam em ter, só que não externou nada daquilo, né? Você vê que talvez, né? Posso estar fazendo um julgamento, né? Posso estar analisando errado, mas talvez tudo aquilo que ele quis, aquilo que ele construiu, são coisas vazias para ele, que ele preencheu de uma forma que no dia a dia, com as pessoas, não Aí a gente pode toca falar. até no assunto do gramado, né? As pessoas tendem a olhar pro gramado do vizinho como se o dele fosse melhor, mas em vez de você olhar pro gramado do vizinho, talvez você pudesse gastar o seu tempo regando o seu próprio gramado, né? E aí ter boas flores, já que se Deus te deu um limão, em vez de você querer uma laranja, usa limão, né? Aprende a gostar de limão, faz uma caipirinha deliciosa, né? Vamos. Exato. Se fosse para essa Desculpa vertente até, do motivacional, né? não, e desculpa até te interromper, muitas vezes o gramado do outro é mais florido porque o seu você tá gasto de tanta festa que você faz. Então, você entende que tudo tem dois paradoxos, você tem dois pontos de vista, dá para se É, pensar desse jeito. Então, tipo, pô, minha grama, ó como que tá toda pisada, por quê? Aqui eu sou mais feliz, aqui eu vibro, eu pulo mais. provavelmente se eu tivesse um gramado, meu gramado estaria todo acabado, porque eu ia fazer festa todo dia. E é bem isso, essa aí é nova, essa eu não conhecia. Essa Prefiro ter um não, essa gramado não. arrasado com festa do que um gramado verde e triste, né? Exato. E é sobre isso, né? É sobre entender que existe o alto e o baixo, e no momento do baixo é saber que o gramado vai ficar ferrado no dia seguinte, que você vai ter que limpar a festa ali que deixou uma zona do lado de fora de casa. E é muito isso, sabe? Essa é a descrição. Se você fizesse como se fosse um roteiro, ia dizer que você fez uma festa, e aí no ápice da festa, quando o pessoal tava mergulhando na piscina, quando o pessoal tava nadando, fazendo aquela loucura, e como aquela própria festa que você citou, a última vez que a gente se viu, né? E aí, enfim, muito, muito maneiro, muito legal. Mas a gente sempre lembra que depois que bate lá em cima, o roteiro tem que Exato. descer para depois subir de novo. E aí o descer é você acordar no dia seguinte de manhã, arrumar a casa inteira, limpar a sujeira, limpar como é que fala? E a fogueira não é fogueira, mas se tivesse fogueira, podia ser fogueira também. A Depende, churrasqueira é a palavra. depende da crença de cada um, pegar as latinhas de cerveja, então, né, comigo não ia ter esse problema, que eu não bebo cerveja, então para mim É, não ia mas ter, né? Ia ter talvez as garrafinhas de água, mas eu tenho essa conscientização ambiental e ia jogar fora. Mas, cara, é isso. não, mas é muito incrível você pensar por esse lado, porque tem muita gente que pensa no modelo de vida ideal, uma vida constante, sublime, só com coisas boas. Isso nunca vai acontecer. Você pode pegar qualquer pessoa e é aquela máxima, né, de os problemas acompanham o nosso crescimento. Então, a partir do momento que você se compromete com qualquer coisa, com qualquer assunto, cara, os problemas vão acompanhar cada vez mais desde pessoas querendo puxar o seu tapete, então você precisa estar blindado internamente, ou espiritual, ou mental, ou sabe, de todas as formas para nada ruim acontecer na sua vida. Então, cara, você nunca vai ter esse modelo de vida É um ideal, né? É a conceito. questão da Matrix, né? É a questão da Matrix. A sociedade ela impõe algo para ti que você tem que viver aquilo. Você vai crescer, você vai se matar de estudar para tirar notas boas, você é obrigado a fazer uma faculdade. Não, cara, a gente não é obrigado a nada, a gente é obrigado a ser feliz, né? A fazer o correto, a fazer o bem. Então, assim, se tiver que E pregar algo. lembrar, Uhum. aproveitar, deixa aí que você disse da faculdade, só pra emendar nisso aí. Cara, tipo, a pior burrada que alguém pode fazer é achar que a faculdade vai garantir alguma coisa. Conheço gente que nunca entrou numa sala de aula de faculdade e que ganha 4, 5 vezes, se é que a intenção da pessoa é ganhar dinheiro. Algumas pessoas que prezam muito mais qualidade de vida e prazer pessoal e satisfação, de repente poder ir na Sim, praia surfar todos os dias, do que de fato ir ganhar dinheiro. Mas
Cara, enfim, faculdade é não dá relativo. errado. É claro que tudo depende do seu propósito, né? E sem lembrando ainda que hoje em dia você tem curso adoidado aí vendendo no mercado sobre todos os assuntos e muitas vezes até mais barato, né? Por exemplo, hoje eu estou terminando minha faculdade de marketing, que eu tô para concluir esse final de ano, e Uhum. o que eu pago por ela por mês, eu compraria um curso por mês. Então, assim, um curso completo com provavelmente profissionais que me agradem mais, mas na atual circunstância onde eu trabalho, eu preciso apresentar um diploma. Né? Eles estão meio que indo para esse caminho e tudo bem, eu vou terminar o processo. E a minha intenção nesse caso não é o aprendizado, porque o aprendizado é quase que uma revisão. Mas eu vou entregar Aham. o diploma e seguir carreira, e eu tenho certeza que eu vou aproveitar o assunto que eu aprendi, mas só para fortalecer. Não necessariamente Sim. fazer a faculdade vai garantir alguma coisa. Então, já que você está aí acompanhando, por alguma razão você gostou da gente, está assistindo a gente, eu queria dizer isso. Tipo, não se apegue a isso. Você pode conquistar voos até maiores do que o meu, que no caso hoje eu trabalho na Globo, e o Freitas, enfim, é Uhum. empresário, e pode voar muito mais do que a gente, fazendo o que realmente ama, e isso não envolve necessariamente um conhecimento de universidade, né? Tem a ver Mas com pode continuar, propósito, desculpa te né? cortar. Não cortou, você só emendou o assunto, mas tem a ver, é exatamente isso, é a ver com propósito de vida, né? É o exemplo que você deu. Tem pessoas que julgam pela escolha do outro de ter um emprego aparentemente à vista dos outros medíocre, só que aquilo para ela é tudo porque ela consegue ter o valor exato para ela surfar no final de semana, para ela ter o seu lazer. Então, assim, não adianta, cara, você não pode pautar a vida dos outros em relação à sua, né? Cada um, eu creio muito nisso que Deus trouxe um propósito para cada um, sabe? Eu acho que as pessoas vêm na Terra, elas já são predestinadas a algumas coisas, cabe a cada um, né? O livre-arbítrio de cada um escolher um caminho. Então, Ah, não tem muito, sabe? Eu acho que eu acho que tem muito a ver com a questão do dom. Por que tem pessoas que, meu, o cara já nasce com matemática sabendo? Pô, é, parece que nasceu com aquele dom divino, entendeu? Então, meu, aceita aquilo. Aquilo é para a pessoa. Obviamente, a gente está aqui pregando o desenvolvimento pessoal. Eu tive muito isso no meu processo de reconhecer algumas limitações minhas. E a partir do momento que eu entendi o meu propósito, meu, vou trabalhar em cima disso. Eu preciso ser pelo menos razoável para bom nisso. Então, eu tive que estudar, eu tive que aprender para eu não ficar para trás, digamos assim. Assuntos necessários no caminho que eu escolhi. até Loucura, né? aproveitar que você não, é que eu dei uma mexida aqui, é porque eu lembrei disso que quando você estava falando sobre nascer com um dom, né? Tipo, cara, Uhum. eu entendo que existe uma coisa que é o talento. Só para aproveitar essa deixa. Que é o Sim. talento. As pessoas nascem com talento. E aí tem um livro que eu Uhum. até indico, que eu tô lendo ele agora, que eu ainda tô há um tempo para terminar, que o nome dele é Garra, tá bom? Não sei se você já viu, Uhum. já leu sobre ele. Eu tô com muita dificuldade para ler porque ele é muito intenso e muito técnico. E ele é feito por uma psicóloga, por uma cientista, então é bem difícil, mas ao mesmo tempo ele ensina conhecimentos incríveis. E um dos conhecimentos é que ele fala sobre esse conceito, do nascer pronto com um talento nato. E ele fala que, assim, claro que quem nasce com um talento tem uma facilidade, o talento é a predisposição a conseguir conquistar alguma coisa. Então, se eu fosse dizer que eu nasci com um talento, eu diria que o meu talento provavelmente não era comunicação e nem exposição, que são duas coisas que eu não, Uhum. nunca fui bom. Mas eu Aham. sou, talvez, acredito que a prova viva de que eu consigo desenvolver qualquer coisa, né? Existe uma teoria que diz que o cérebro é um músculo, apesar de ele não ser um músculo, de que você treina qualquer coisa Uhum. dentro dele, porque ele é plástico, ele está apto a aprender conhecimento e desenvolver habilidades. Esse livro fala bastante disso, que ele fala sobre o fato de que o talento facilita, é quase como um exponencial, né? O talento ele te joga para cima mais rápido, mas se você for esforçado, tiver garra, condição, todos os requisitos de quem Uhum. tem garra, né? Que é o Ah, conceito de paixão somado a que ele usa ali uma dedicação extrema, né, que você não desiste nunca, então você vai chegar no mesmo lugar. E a tendência, inclusive ela diz isso, e isso é uma cientista que fala, não sou eu, de que quem tem talento chega até do ponto A ao ponto B mais fácil,
Mas quem tem garra, chega do ponto A ao ponto B mais lento, porém vai ao ponto C, ao ponto D, ao ponto H, e assim vai com mais facilidade do que quem tem talento. Porque não basta você ter a facilidade, você tem que ter um esforço absurdo, de acordo com a sua paixão, com o seu desejo de conquistar isso, e aí você continua crescendo. E aí até gera um problema, né? Você disse assim, porque a pessoa nasce com um dom e o propósito e o conceito. É bom quebrar esse paradigma, porque às vezes a pessoa se limita a entender que se eu tenho um propósito de vida, eu só vou seguir esse propósito, e isso é muito relativo. Tipo, peraí, volta. A vida não é um destino, né? A vida não é o ponto A, o ponto Z, e você vai viver e seguir as tarefas e preencher no quadrinho. A vida é um processo de felicidade constante, que entende que você está seguindo o que é melhor para você. E aí, se você percebe que algo você não domina, é nesse algo que você deveria desenvolver, se isso é da sua alegria, se isso vai te satisfazer. E aí é o conceito da garra e do esforço. Você não tem talento, você não nasceu com essa predisposição a isso, mas nada te limita a quebrar esse paradigma e romper os limites. Lembrar que os maiores gênios da história não eram, alguns não terminaram a faculdade, alguns nem QI era considerado como um QI alto, né? E aí você pega eles lá, você vai analisar, eles estão tipo, muito abaixo da maioria, e é bem isso. O QI não garante nada, a menos que seja o quem indica, né? Porque se alguém te indica, talvez você suba mais rápido. E aproveitando isso, já vou passar a bola para você. O que indica é uma coisa bem importante. Eu gosto da história da vaca no telhado. Você já ouviu a história da vaca no telhado? Não Já lembro. ouviu? A história da vaca Não no telhado é lembro, ótima, não. porque assim, quando você está andando na rua e você encontra com uma vaca em cima do telhado de uma casa, você só tem duas certezas. Primeiro, vaca não sobe em telhado. Você tá louco. Primeira certeza, vaca não sobe em telhado. Então, por contrapartida, o que isso significa? Alguém colocou ela lá. E aí vem a segunda certeza. Primeira, alguém colocou a vaca lá. E a segunda, se ela está no telhado, uma vaca de uma tonelada vai despencar. Então, assim, quando você diz que, fulano indicou, não adianta você acreditar que porque alguém indicou. Se você for uma vaca de uma tonelada em cima de um telhado, você vai despencar. Então, assim, é o quebra-galho. Você foi lá temporariamente, mas em algum momento essa pessoa cai. Então, se você está numa posição de exposição, faça por onde. E se fosse uma vaca, né, eu diria, ou mude de perfil de animal, ou, enfim, vira um macaco que é mais leve e pula, enfim. Tudo depende, mas se adapte ao ambiente que você está vivendo, não seja uma vaca no telhado. Não, sua colocação ela é sensacional. E existe o mito da genialidade, né? Tem até um cara que eu conheço há muito tempo, né, o Mark Twain, que ele abordou isso assim muito bem, que ele chegou a uma conclusão que tem um período que não existe gênios, né? Existe exatamente o que você falou, é o mito da genialidade. Ele fez até uma conta que, no mínimo, para você ser muito bom em algo, você precisa de 10 mil horas de esforço. Esse é o mínimo, né? Até assim, pessoas que são taxadas hoje em dia como gênias, elas não foram gênias. Vamos pegar, por exemplo, Mozart. Pô, Mozart, o cara, caramba, o gênio da música. Pô, Mozart, o pai dele fazia ele tocar piano com 3 anos de idade. Ele foi dos 3 aos 18, ele foi apresentar um concerto, todo mundo vaiou ele. Então, assim, pô, olha a janela de período que ele teve para se dedicar naquilo, e mesmo assim ele não foi bem, né? Tiger Woods, mesmo com todas as polêmicas aí dele que ele se envolveu, pô, ele passava o dia inteiro no campo, dando tacada e dando tacada o dia inteiro até chegar naquela genialidade dele, né? O David Beckham também, o pessoal fala muito dele, de caramba, olha a precisão do chute do cara, mas o cara passava 3 anos de idade, o cara nem andava direito e estava na escolinha de futebol. Então, existe um mito muito grande, e é o que você falou mesmo, é a garra, é o esforço, né? O cara sobressaiu pelo talento. Agora imagine quantas pessoas predestinadas a ser melhores do que ele tem, só que, pô, ficou com preguiça. Não, hoje eu vou ver hoje eu vou jogar videogame, né? Hoje eu vou, sei lá, ler um livro, eu vou dormir. Pô, e não chegaram perto dele, por quê? Porque o cara foi lá e se esforçou e fez, entendeu? Então, bem de encontro que você falou, cara.
Até o próprio Michael Jordan, né? Tem uma história que, enfim, eu não posso confirmar se é verdade ou se é mentira, porque eu não estava lá, né? Você não Mas tava lá. segundo a biografia do Michael Jordan, ele não foi aceito, né? Ele teve a primeira oportunidade dele, ele foi rejeitado. O cara é o maior, enfim, gênio ali É louco. do basquete. E aproveitar que o Café com Canela meteu ali a prática leva à perfeição e a crítica também. E até isso é bem legal, cara. Que nós aprendemos muito mais quando a gente erra do que a gente acerta. Porque quando a gente acerta, a gente só alimenta o nosso ego. É uma retroalimentação constante de Uhum. satisfação. Enquanto quando a gente erra, a gente aprende uma oportunidade nova do que não fazer. Onde a gente não pode Verdade. pisar e como melhorar nossas habilidades ali, né? Tipo, e é uma constância. Tipo, quando alguém chega pra mim e fala assim, pô, sei lá, chegam pra mim e me elogiam em algum assunto, né? Nossa, que sensacional, que maravilhoso. A minha primeira vontade, sincera, é falar assim, pô, obrigado. Mas tem alguma crítica negativa pra eu saber o que eu posso melhorar? Porque muitas vezes, e aí eu posso usar referências de famosos, que é muito fácil você chegar pro Luciano Huck e falar, nossa, Luciano Huck, você é um grande comunicador, você é incrível. E isso provavelmente ele já sabe. Ele faz isso todos os dias. Mas se você chegar pra Sim. ele e falar assim, pô, Luciano Huck, eu acho que se você mudasse isso aqui, você ia ser melhor. Se você. E aí, aproveitando isso, né? Não aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Só aceite crítica construtiva de alguém que construiu, porque provavelmente se ela não construiu, ela não pode falar e te criticar nesse assunto. Então, aproveitando essa deixa, sempre esteja disposto a ouvir alguém que possa te ajudar a melhorar. E eu faço isso constantemente com a Kari, né? Que para quem não sabe, é a minha namorada, né? Minha futura mulher. Que eu sempre jogo para ela oportunidades de ela me criticar ironicamente, porque Sim. eu me exponho frequentemente de o que você acha? Você acha que isso é bom? E aí eu quero que ela Uhum. me critique com amor, claro, porque a sua parceira é a pessoa mais apta para te ajudar no desenvolvimento. E aí ela sempre tem uma boa crítica para me ajudar a melhorar. E talvez isso seja uma Sim. das coisas, dos momentos que eu sinto que eu sou amado. Porque, e aí eu trazer até o Mário Sérgio Cortella, que ele usa uma frase que eu acho que top, 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 que Uhum. não, só quem te respeita te critica. Quem Sim. não te respeita vai fingir que você é ótimo. E aí, você acontece isso muito com o chefe, né? Quando o chefe fala uma besteira, e você não respeita ele de verdade, você só fala, tipo, tá bom. Sendo que, na verdade, se você respeita ele, você vai falar a verdade. Você fala, não, tipo, posso ser sincero? Eu posso te ajudar a melhorar isso aqui? Então arruma isso aqui. E aí você dá Uhum. os tópicos pra ele. E aí o Cortella ele é muito pontual nisso. Tipo, se você respeita essa pessoa o suficiente para criticar ela, ajudá-la a crescer, então essa pessoa provavelmente ele é seu amigo. Provavelmente ele gosta de você. Ou ele é seu inimigo. E aí eu posso ir para outra vertente do livro dele que eu li também, que fala dessa parada. Enfim, a gente pode até passar, aproveitar que tá já 6h40 quase, para ir para esse caminho. Se você quer continuar nessa parada, eu posso mudar para um outro tópico que Pode emenda nisso mudar. aqui. À vontade. À É, vontade. é, a gente estava falando de como fazer da sua vida um filme, né? Vamos trazer isso forte aqui. Uhum. Para quem não conhece a gente, quiser saber mais sobre o que a gente está aqui desenvolvendo, postando, stories, feed, enfim, e a gente vai produzir mais conteúdo para o YouTube, cada um no seu, né? No Aforismo, eu aqui no Murilo Sanches. Segue lá, dá uma olhadinha no nosso feed, nossos stories. Eu compartilho muito com esse conhecimento de audiovisual, o Freitas aí muito de autodesenvolvimento, né, principalmente empreendedorismo, mas só para ir para Uhum. esse assunto. Quando a gente fala sobre filme, existem personagens no filme, né? E aí na nossa vida existem pessoas que se tornam personagens. E só para aproveitar essa deixa, eu ia para outro caminho, mas já que a gente está aqui nesse ponto do Cortella, eu vou aproveitar. Existe uma parada que é o vilão, né? Tipo, quem é o herói, quem é o vilão, quem é o mocinho, quem é a vítima. E na minha crença, pelo menos todo o meu conhecimento de roteiro, de audiovisual, de filmes e tudo mais, Uhum. todos os dias nós somos o protagonista da nossa própria história. Nós somos um protagonista diante do nosso filme. Uhum. E como você vai ser o protagonista, não aceite ser o coadjuvante. Porque se você é o coadjuvante, quer dizer que está abaixo de alguém. Quer dizer que alguém está vivendo a sua vida e você está servindo a ela constantemente para o resto da sua história. Então o filme não é seu, o filme é do protagonista da sua vida. E aí isso acontece muito em relacionamento, e a gente não é, novamente, tudo desenvolver em cima disso, mas quando você tem um parceiro que ele é o protagonista da sua vida, você se torna um coadjuvante da dele e você não tem um próprio filme, você está vivendo
filme de alguém. Então, Uhum. sempre seja o protagonista do seu filme. E aí tenha coadjuvantes que, por exemplo, na minha história, aproveitando que eu falei da Kari, a Kari, na minha história, ela é uma coadjuvante, porque eu sou protagonista, mas na história dela, eu sou coadjuvante e ela é protagonista. Então, na sua história individual, inclusive uma frase que eu gosto muito, né? Todos nós somos centros individuais do universo. Porque se eu não tenho barreira final do universo, eu sou o centro do universo. Então, assim, todos nós somos uma perspectiva de todo o universo. Sendo Uhum. assim, se eu sou o protagonista da minha história, e existem pessoas que são, como o Barakat fala, estrelinhas na nossa vida, né? Eu sou o protagonista e existem vários coadjuvantes que compõem o seu filme. E todos os dias Aham. tem pessoas que são heróis, anti-heróis, vilões e afim. E aí, o grande diferencial é quando você identifica quem são os vilões na sua vida. E aí que é uma provocação que eu ia dar para você aí. É, existem pessoas que são os vilões, existem situações que são os vilões e que muda toda a sua história. Que é um vilão e que provoca você a evoluir, certo? Uhum. Então, assim, situação como vilão é mais fácil entender, né? E vilão como pessoa, é um inimigo, E o inimigo é sempre uma coisa comum, né? Um Sim. inimigo é aquela coisa que te provoca a vencer, é um obstáculo. Sendo assim, Uhum. durante um filme, a gente cresce porque a gente está vencendo um obstáculo e a gente vê aquela história do pulando da corrida Uhum. que pula, esqueci o nome agora, mas que pula os obstáculos. E aí nisso é, é, o Não, café tá eu tô super rindo. curtindo aí. Oi? O Oi? café tá super curtindo ali. Não, eu tô Travou aí, rindo professor? porque você falou desse alto e baixo e eu vi que o André tá visualizando. Ele com a cabeça de investimento já vai falar que é o candle, né? É a diferença da proporção da bolsa. É. Então, E não, cara, isso é muita vida. Vou te café não passar é agora. água. O meu é café. É água. É água. E por sinal, eu tô usando a caneca dela, né? Que ela tem uma caneca cinema aqui, eu aproveitei que ela se encaixe no assunto. Mas E o meu é do a Bruce Lee. vida, Aí, ó. pô, é demais, cara. Olha que irado. Caneca Muito do Bruce maneiro. Lee com uma frase motivacional ainda. Total, né? E aí nisso, a vida, o plot, né, no roteiro é a superação do desafio, né? Quanto maior o desafio, maior a subida do roteiro até bater no máximo e virar um clímax, se for o maior desafio do filme, né? E o maior desafio da sua vida provavelmente foi o clímax da sua vida. E o momento, provavelmente, o momento mais feliz da sua vida tem muito a ver com o momento de maior desafio que você venceu dentre todos, né? E a gente sempre destaca aquele desafio que você superou na sua vida, aquela dificuldade, aquela limitação, aquele obstáculo, como seu plot de vida, o seu ponto de virada, onde você virou uma coisa melhor, né? O ponto de virada sempre é um ponto que te vira para melhor ou para pior. Por isso que ele é um ponto de virada. E no filme, no roteiro, existe exatamente esse conceito. Esse ponto de virada, ele faz do personagem principal, o protagonista, melhor ou pior. E aí você desenvolve em cima desse pensamento, dessa crença, e você tem que transformar ele o tempo todo em uma outra coisa. E aí a nossa vida é exatamente igual ao roteiro. Existe a história de a novela imita a vida imita novelas, enfim, a história. E, na verdade, é baseado no processo de vida. É justamente igual como é que a gente vive. E aí, fazer essa provocação, passar para você querer ouvir um pouquinho sobre o que você pensa disso, e também perguntar qual que são os vilões aí no momento que você tem lutado e tem se desafiado a superar. Provocação difícil agora. Cara, é bem complexa mesmo, bem difícil. Mas eu consigo responder sem pensar duas vezes, que o maior vilão sou eu mesmo. De verdade. Não tô sendo irônico, não tô sendo, né, defendendo alguém, não tô querendo não expressar outra pessoa, falar nomes, mas de verdade, porque partindo da premissa que a gente é o protagonista de nossas vidas, também nós somos reféns das nossas escolhas, né? Então, cara, não tem como você terceirizar e culpar outra pessoa, sendo que é você o dono do seu destino, o senhor, né? A razão de todo o processo que acontece. Então, pode ser até uma maneira meio esquizofrênica de eu falar, uma maneira muito lúdica, mas de verdade, é a minha visão, sabe? Eu acho que isso separa, eu não estou fazendo um comentário machista, eu estou fazendo um comentário em relação
eu, né? Me identificando com o sexo masculino, mas talvez é a hora que separa os homens dos meninos, né? A partir do momento que começa a parar de terceirizar a culpa, né? De culpar as pessoas por tudo de ruim que está acontecendo na sua vida, e a tentar trabalhar um pouco mais, né, em tentar identificar e enxergar tudo aquilo que está acontecendo. E, pô, o que eu posso mudar? O que eu posso melhorar? E isso envolve, né, tem um conceito que eu gosto muito, que é masterizar. É você pegar todas as vertentes da sua vida, trabalhar em cima delas e falar, meu, é isso que eu quero, é isso. Só que tem todo um ciclo em volta que você precisa mudar para aquilo, entendeu? Pô, se eu sou uma pessoa explosiva, se eu sou uma pessoa muito nervosa, pô, isso só vai me transformar em um tolo a curto prazo, uma pessoa idiota a curto prazo. Então, o que eu preciso fazer? Meu, trabalhar esse meu lado emocional, trabalhar meu lado espiritual, né? Não estou fazendo apologia a religião nenhuma, a crença nenhuma, mas partindo o espiritual envolve muitas coisas, né? A gente já até conversou sobre a religiosidade, né? Isso pode ser até um tema para uma próxima live, quem sabe. Mas, cara, a partir do momento que você vê que você é o protagonista da sua vida, terceirizar e culpar os outros, né? Se a pessoa não está entendendo a sua rotina e você está entendendo, por exemplo, que aquilo é o que você quer e escolheu para sua vida, infelizmente aquela pessoa não pode fazer mais parte do seu convívio, né? Isso eu tô até replicando para um lado de relacionamento, igual você falou. Eu já até falei isso para amigos meus, dele virar para mim, né, e falar, caramba, eu amo minha namorada, eu amo minha esposa, porém ela não compartilha dos meus sonhos. E a partir do momento que eu vejo que são sonhos íntegros, são sonhos verdadeiros, eu dou a seguinte opinião. Cara, não tô falando para você ser egoísta, mas pega seu sentimento, bota numa caixa, tipo, bota ali, ó, deixa o seu sentimento de lado, tenta avaliar o todo de cima. Essa pessoa vai contribuir a longo prazo, sabe? Infelizmente, a gente tem que agir assim, porque muitas vezes a gente, inclusive, está barrando o sonho de outra pessoa. Você entende? Às vezes você está criando obstáculos na vida da pessoa, ou até dela conhecer um outro alguém no perfil dela, enquanto você também está se anulando, não está seguindo o seu propósito, né, o seu caminho, por conta de estar com uma pessoa que não compartilha daquilo que você quer viver, daquele filme para sua vida, né, daquele roteiro todo que você quer a longo prazo. Eu vejo assim, né, não sei qual que é a sua visão sobre isso, como que você Cara, vê essa questão eu vou repassar, tá? Tipo, jogou. Fala aí. eu ia falar o Messi, mas o Messi já tá saindo do Barcelona, então, sei lá. Não falo sobre futebol. Né? Eu tenho profundidade de conteúdo em muitos assuntos, mas futebol não é o meu forte. Só dá um oi aí pra galera que tá interagindo aqui. Vou responder essa pergunta aí. Que o Daniel mandou aí um joinha, o Serginho, não sei se eles são seus brother aí. O Cirino também mandou um oi. Mas falar, cara, tipo, essa provocação ela é intensa. Porque assim, eu até tenho uma história que não é minha também, de um colega de profissão, inclusive quem me contou essa história, não vou nem falar para também não expor, que era um rapaz que ele já era mais velho, bonitão, seus 50 anos, e ele tinha uma parceira que queria ter filho, era jovem, tinha seus 30 anos, e ele terminou com ela alegando que não queria ter um relacionamento para sempre, porque ele percebeu uma coisa bem pequena. O problema não era a idade. E isso é bem interessante de aceitar, entender, colocar no coração. O problema não é porque ele tem 50, porque ela tem 30, mas ela queria ter filhos, ela queria viver momentos de vida que ele já viveu. Então ele olhou e falou assim, cara, mas eu não quero viver isso. E se eu permanecer nesse relacionamento, eu vou induzir essa pessoa maravilhosa, no caso, para ele é maravilhosa, eu não tenho relacionamento íntimo com ela para saber, mas que ela era intensamente incrível. Só que ele disse, eu não vou acabar com a história dela, de vida, fazendo ela viver o que é melhor para mim. Então, como você descreveu, ele tomou uma decisão de terminar um relacionamento onde ele estava feliz, onde ele estava satisfeito, porque ele falou, eu não posso privar ela de viver os maiores sonhos da vida dela para suprir a minha vontade de sonho pessoal.
E é o respeito mútuo, né? O respeito ao espaço do outro, a decisão. E quando eu vi essa história, isso só engrandeceu a minha visão sobre ele. Eu tinha uma visão sobre ele que era boa, mas quando eu ouvi essa história, ao invés de eu entender que ele era um escroto, porque muita gente falou, né? Ah, porque ele é um escroto, porque ele terminou com a menina amava ele, por que ele não ficou com ela? Cara, você tem que ter muita força, você tem que ter muito caráter, dignidade de você olhar para uma pessoa que você ama e literalmente libertar ela para ela viver o sonho dela. Tá? Eu acho que, claro que no momento desse é importante você compartilhar com a pessoa, né, o motivo para a pessoa também decidir, porque às vezes ela está realmente disposta de coração a falar, eu não queria tanto assim ter filho, né? E aí ela não tem, tudo bem, mas se você percebe que é falsa essa mensagem, que é só para te segurar e te prender por mais tempo, digamos assim, então tenha caráter, seja digno e honrado e libere essa pessoa para viver a vida dela. E é um grande lance de história, que eu concordo totalmente com o que você disse. É um grande desafio, é um grande obstáculo. E aí, como você disse, nós somos nossos maiores obstáculos, nós somos a maior dificuldade da nossa vida é superar a nós mesmos todos os dias. E aí traz o conceito de não comparação. A gente está sempre se comparando, elencando outras pessoas para dizer, poxa, mas eu não estou tão bem quanto ele, mas eu estou... E é uma coisa que eu disse essa semana, né? Cada um de nós temos as nossas especialidades, que é o que te torna especial no meio da multidão. Sendo assim, a sua especialidade não tem a ver com o que você é melhor que o outro, mas o que você é melhor em você. E aí isso tem muito a ver com o que você gostaria de ser melhor do que hoje. Então o seu desafio é superar o seu eu de ontem e ser um eu melhor. É simples, a mensagem é muito clara. E o seu desafio é vencer a sua dificuldade, a sua limitação, a sua procrastinação, as suas dores, né? E aí vamos pensar em nutrição, como você falou sobre nutrir todas as áreas, né? Nutrir a mente, corpo e espírito. Nem todo mundo é religioso, nem todo mundo acredita em Deus, então eu vou temporariamente, porque senão a gente vai entrar no conceito religioso da ideia, e vou deixar a espiritualidade como, apesar de eu considerar a primeira opção, como segunda para a gente focar nos outros dois. Mente e corpo. Cara, nutrir corpo é exercício físico, é alimentação, é você fazer até um skincare, e você é uma pessoa que faz, né? Vira e mexe, você posta aí fazendo skincare, e eu não vou dizer, eu faço também skincare. Tranquilaço, não tem problema nenhum com isso. Eu acho massa, eu acho que as pessoas precisam fazer, e se você quer ser mais bonito amanhã, por que não fazer? Ah, não, porque tem um preconceito, porque as pessoas pensam, irmão, você quer ser mais bonito amanhã? Então se cuida, acabou. Ah, porque o fulano vai pensar, irmão, o outro cuida da vida dele, sabe por quê? Porque o outro é feio, e o outro vai continuar feio. Por quê? Porque ele não está cuidando da pele dele. É simples a matemática, então você cuida da sua vida. E tem uma pessoa que eu até compartilhei contigo, que é o Pablo Marçal, que ele usa essa frase o tempo todo, vá cuidar da sua vida. É simples, cuide da sua vida, não cuide da vida dos outros. E quando você entende que a nossa vida precisa ser cuidada por nós mesmos, né? Nutrir o nosso corpo com exercício físico, alimentação e tudo isso, indo ao médico, usando os remédios adequados, da forma adequada, e aí vem a mente, né? E como é que a gente nutre a mente? Com conhecimento adequado, com pessoas adequadas ao seu redor, pessoas que te ajudam a crescer, te levam, te fazem superar o seu eu de ontem. Então, assim, uma outra frase, aproveitando a deixa que o Pablo diz, se você errou na seleção do seu parceiro, então você vai ter que investir em treinamento. Claro que você não vai treinar ele como se fosse um futebol que você vai treinar, né? Mas você vai ter que condicionar e ter um ambiente de aprendizado constante. E aí, só para dar uma gotinha de espiritualidade, que eu não queria entrar, mas tem uma parada que é seja luz, né? Seja luz onde você for. Eu sou contra a religiosidade e extremamente a favor de crença, né? O que você acredita. No Instagram. Corte as religiosidades, que são as amarras, as correntes, mas seja um verdadeiro lifestyle, seja uma verdadeira pessoa cheia do espírito. Então vamos lá. Seja luz onde você for. Então quando você entende que você errou na seleção porque você tem um parceiro ou uma parceira ruim, então você vai para o outro lado e você investe em treinamento. E seja a luz para ela, seja um exemplo para que essa pessoa olhe para você e diga, essa pessoa é tão boa para mim, ela é tão incrível para mim, eu queria ser tão bom quanto ele é para mim e para ele. E aí ela se inspira. E esse era um dos assuntos que eu acho que não vai dar para abordar, porque o tempo está acabando, mas que eu ia falar sobre inspiração, aspiração, já está acabando, o assunto é bom.
Eu ia falar sobre inspiração, aspiração, transpiração, inspiração, que está no meu perfil, na bio do Instagram, aí no meu Instagram, Murilo Sanches, que fala sobre isso, né? Então, assim, seja luz e seja inspiração para que outras pessoas olhem para você, inclusive a sua própria parceira ou parceiro, e falem assim, putz, eu tenho um parceiro tão incrível, e é uma coisa que eu falo para a Kari fala para mim, que é assim, eu quero ser o melhor, o meu melhor, e que ela veja o melhor que eu sou, e se inspire com isso e seja uma Karine melhor, assim como eu quero olhar para ela e falar, ela é tão boa, ela é tão incrível, ela é tão iluminada, eu quero ser tão iluminado quanto ela. Então, existem várias formas de você fazer isso. E aí fica a provocação. Uma frase sobre esse obstáculo que assim, a gente está falando sobre parceria, sobre relacionamento, mas falando sobre a vida em geral, né? Ele é uma frase que confesso que é de minha autoria, que eu gosto muito, que é uma história, ela só é tão boa quanto o seu vilão. E isso, de fato, acontece no roteiro. Tá bom? Quando a gente vai desenvolver um roteiro para produzir um filme, um curta, uma longa-metragem, se o seu vilão não for bom o suficiente, se não for um desafio grande o suficiente, a sua história fica medíocre. E esse é o conceito. A sua história, uma história em geral, uma história só é tão boa quanto o vilão que tem nela. E aí, se o vilão, no caso, é uma dificuldade de procrastinar, que procrastina demais, uma dificuldade de relacionamento, uma dificuldade de comunicação, e eu confesso que eu sou uma pessoa que passei os últimos 5 meses do coronavírus aí, que está em alta, me capacitando para aprender a falar. Porque eu sou muito tímido, eu sou muito introvertido, e assim, apesar de que agora não parece... Não conheço esse lado do Murilo, não. O lado introvertido, caramba... Eu tive que romper certas barreiras, e que nem a exposição, né? Eu não falo em público, por exemplo, né? Eu sou uma pessoa que tem uma grande dificuldade de falar em público e desses últimos 5 meses houve um gap gigantesco entre o ponto A para o ponto B, onde eu evoluí para isso, entendeu? Então, assim, esse foi o meu maior vilão do último ano, né? E aí, pensa nisso aí como um momento para... Só para terminar, que aí a gente tem 4 minutos que vai acabar a live, eu tenho que acabar os 59 minutos, tenho que encerrar para conseguir salvar. Mas, para quem ainda não foi, vai lá no aforismo oficial do Freitas, ou vai no meu e dá uma olhadinha e vê se você estiver interessado. Freitas, vamos fazer uma conclusão aí final, dá uma puxada aí você. Eu imagino que você tinha coisas muito boas para trazer e eu também tinha e não rendeu tudo em 1 hora, mas conclui aí um pouquinho nesses 3 minutos, tem que ser menos, 1 minuto para concluir o que a gente trouxe aí. Cara, aparentemente não falei tudo aquilo que eu queria, porém foi muito melhor do que eu imaginava, né? A gente conseguiu amarrar alguns pontos que a gente já queria falar, você, melhor do que eu, sabe que o quanto a gente conversa, muitas vezes a gente demora os áudios para responder um do outro, né? A gente entope o WhatsApp um do outro de áudio, mas assim, eu quero agradecer do fundo do meu coração pela função que você tem na minha vida, em termos de amizade. Você é a prova viva de que a amizade não se define pelo tempo, e sim pela intensidade, e sim pela presença. Você tem uma figura muito importante na minha vida, você sabe disso, né? Houve o convite, houve a sincronização de ideias. Então, assim, se a live nossa está sendo a primeira, um porquê tem. Então, cara, eu acredito que tudo na vida tem um porquê, né? Não tô... para os espíritas eu tô soando tipo modelo Azíbia Gasparetto, que ela tem um livro dela que é Nada é por Acaso, mas é uma conclusão que eu tenho, é o que eu penso. Sabe, eu acho que tudo tem um porquê. A nossa amizade tem um porquê. Naquele dia que você me ligou, eu estava numa reunião. Você tem 30 segundos. Eu saí para te atender e, cara, isso tem um porquê. E se for resumir em tudo, não desista dos seus sonhos, aproveite a jornada, tenha fé na sua capacidade e segue em frente, que a vida é isso, é desafios, é romper barreira. Agora é você. É isso. Eu queria agradecer também. O convite foi seu inicialmente. Eu sei que eu acabei propondo o tema, a gente trocou e tudo, mas a gente vai ter outras oportunidades para desenvolver o que a gente não trouxe até aqui. Então, só para concluir, agradecer muito pelo convite, por esse momento, que foi um momento de troca intensa, de aprendizado, e aprender sempre é bem-vindo, né? E como diria Salomão, né, nos Provérbios de Salomão, melhor é o fim do que o começo.
E melhor do que começar a vida como um bebê é terminar ela sabendo que foi incrível e maravilhosa. E terminar não, né? Terminar a vida terrena e subir para a vida espiritual, para quem Espiritual acredita. E para eterno. quem não, só acaba a vida terrena e vida que segue. Vida que segue não, vida que acaba. E a nossa que Vida que segue. acaba. Bom, eu tenho que concluir aqui. Obrigado, Freitas. Um grande beijo. Beijo para todo mundo que está acompanhando. Um abraço aí, tá bom? Tchau, Freitas. Vou Obrigado. salvar aqui. Valeu. Obrigado, viu? Fica com Deus, irmão. Deus abençoe, cara.